Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de hoje. Nós somos sabedores de que a maior parte do nosso público é constituída por não espíritas. O que nós vamos debater hoje pretende alcançar naturalmente também este público, mas sob o ponto de vista de quem informa. Não nós exatamente, mas muitas pessoas que falam do Espiritismo, principalmente na internet, através de blogs, de sites, de artigos, de lives, boletins digitais, etc. A internet, de certa forma, ela democratizou a informação. E qualquer pessoa pode ir lá e falar o que bem entender. E é aí que mora o perigo, especialmente para as pessoas desprevenidas. Não porque elas não tenham capacidade de entender o que está sendo dito, mas porque podem ser confundidas com aquilo ou da maneira como certas coisas são expostas. Como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro, ou, para usar uma expressão evangélica, devemos saber separar o joio do trigo. Dito de outra forma, nem sempre aquele que se intitula espírita realmente o é. Valendo-se da liberdade de expressão, representantes de um movimento recente denominado progressista, existem pessoas que emitem opiniões pessoais ou que fazem interpretações ao seu bel prazer em desacordo com a essência da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Portanto, devemos ser precavidos e buscar em fontes diversas, fazer comparativos para poder fazer essa separação, ter uma ideia e estabelecer a nossa própria opinião daquilo que lemos, daquilo que ouvimos na internet. E é por isso também que nós recomendamos que as pessoas que nos assistem, que procurem o Centro Espírita, que procurem ouvir as palestras, se engajar nos grupos de estudos, participar de cursos e também que leiam os bons livros da literatura espírita, para aprofundarem seus conhecimentos e não cair nas armadilhas da desinformação e da distorção daquilo que é o verdadeiro espiritismo. Queridos amigos, nosso quadro Comentando a Notícia de hoje, antes de mais nada, estamos aqui com a Rose Jaime e a Andrea Kleinans. Nós vamos tratar de dois aspectos do mesmo tema central, que é a liberação pelo Supremo Tribunal Federal do uso e posse da maconha até o limite de 40 gramas. Primeiro, a análise da notícia em si. E segundo, declarações, eu diria assim, usando um eufemismo, surpreendente de alguns espíritas apoiando essa decisão. Eu coloquei no Nossa Voz que o movimento espírita padece de alguns problemas para os quais, se nós não temos uma solução imediata, ao menos nós temos que estar bem atentos para não sermos enganados. Especialmente na internet, há muita gente falando o que devia e o que não devia. E pelo que eu tenho testemunhado, este alerta não deve ser dirigido somente às pessoas que pouco ou nada sabem do espiritismo. Os próprios espíritas têm que prestar bastante atenção àquilo que é veiculado por aí, porque, no geral, nós estamos falando de pessoas cultas, muito bem articuladas e que se valem da astúcia, de sofismas, de uma extensa argumentação para arrebanhar os incautos e fazê-los crer, pensar e, quem sabe, até colocar em prática as ideias que eles possuem e aquilo que eles acham que é correto, de acordo com as suas pretensões. Em relação à liberação da maconha, infelizmente, nós temos que confessar que existem espíritas individualmente ou membros dos chamados coletivos que estão
Sim, aplaudindo, né? Aplaudindo-se essa decisão, entendendo que o principal argumento que eles colocam é de uma suposta igualdade e justiça. O raciocínio deles, dizem eles, né? Os ricos podem os consumir livremente, nas suas casas, nas suas festinhas particulares, enquanto que os pobres das periferias, se flagrados, vão apanhar da polícia. Ao nosso ver, este é um conceito bastante raso, que não se sustenta, né? E que precisa ser repensado. O que a gente vê nisso aí? Um erro não justifica o outro. Se as leis não estão sendo devidamente aplicadas ou se elas estão erradas, elas precisam ser corrigidas. E os instrumentos de controle, isso vale não só para esse tipo de situação, mas para qualquer outra, eles precisam ser aperfeiçoados constantemente. Então, diante dessa colocação inicial, eu pergunto, o que vocês acham, Andréia? Olha, é um tema complexo e bastante polêmico. Nós, em primeiro lugar, não temos a intenção de criticar ninguém, mas entendendo os pontos ligados à porção química, né? Por exemplo, da cannabis, né? Eu gostaria de trazer alguns pontos nesse sentido, né? Então, a planta cannabis, ela possui mais de 400 componentes. Então, se a gente pegar e isolar em laboratório, nós chegaremos a mais de 400 tipos de componentes, mas apenas 60 deles é que tem uma porção ativa no sistema nervoso central e que causa, né, todos os malefícios da droga, né? E alguns, em estudos muito controlados, alguns poucos benefícios que seriam, por exemplo, quando essa porção, quando a gente fala droga, não é dizendo droga ilícita, né? Como medicamento, por exemplo. Essa porção que pode auxiliar pacientes que têm Alzheimer, por exemplo, uma dor neuropática muito complicada, muito grave, aqueles problemas de doenças autoimunes, né? Então é muito específico e é muito controlado, precisa de muito estudo. No restante, essa porção que forma o D9 tetrahidrocannabinol e a outra parte, né, que é o DHC, é que tem a porção psicoativa no sistema nervoso. Essa parte do T9 tetrahidrocannabinol é que é responsável pelo efeito entorpecente da cannabis, que é o que faz a dependência química, todas as questões de efeitos, né, no corpo, as dificuldades sensoriais, a dificuldade com a concentração e memória, dificuldades ligadas principalmente quando o uso é em infância e adolescência, ligado ao neurodesenvolvimento, podendo causar danos severos na parte de neurodesenvolvimento, da formação dessas conexões entre esses neurônios e causar danos irreversíveis muitas vezes, como, por exemplo, a esquizofrenia de forma irreversível. Então, existem alguns jovens, crianças e adolescentes que têm um conteúdo genético, que tem uma vulnerabilidade a ter doenças psicóticas. Entre elas, a maior delas é a esquizofrenia. Quando faz uso, às vezes, de uma vez só da maconha, essa criança pode desenvolver no futuro, né, mais para frente, ou quem sabe até naquele momento, uma esquizofrenia que não reverte, não sara e ela vai ter para o resto da vida. Isso é afirmado em pesquisa. Então, o dano é muito severo, né? Então, entra toda essa questão da discussão com o uso recreativo ou não, ou farmacológico, porque o uso farmacológico é utilizado como uma fração, mas ele também causa efeito colateral. Assim como quando nós usamos uma aspirina, tem efeito colateral, por exemplo, acidez no estômago.
Tem pessoas com úlcera não podem usar uma simples aspirina. Então, toda medicação tem efeito colateral, não seria diferente com o entorpecente, né? Que é a droga mais utilizada no mundo inteiro, né? De forma ilícita. Então, segue aí a discussão. Rose. O que nós temos, né? Do ponto de vista da saúde, nós sabemos dos malefícios que a maconha ocasiona. Eu encaro, em primeiro lugar, essa tentativa, né? Ou esse resultado que se obteve de evitar o processo penal, como para as pessoas que acreditam nisso, uma forma de igualar direitos, uma forma de evitar tanto sobrecarga com processos que eles acreditam ser de menor ofensa, né, social. Entretanto, qual é a grande finalidade das penas, né, da conduta que a moral não atinge, mas que as leis atingem quando a moral é descumprida? Porque pena é para isso, para aquela conduta que a pessoa não soube ter por si mesma, infringindo normas que afetam toda a sociedade. O uso de entorpecentes afeta toda a sociedade? Afeta. Ela nos traz custos extras, nos tira do caminho da produtividade, da sanidade uma porção de pessoas, afasta do serviço pessoas dependentes, torna menos ativas e menos capazes pessoas que ainda trabalham. E o grande risco que eu vejo, talvez por causa do meu trabalho junto às crianças nas comunidades, né, é a função preventiva da pena, a função socioeducativa. Quando uma conduta é apontada pela sociedade como ilícita, sujeita a um processo penal, ela provoca um certo temor a mais, um nível, um grau a mais de temor. É mais fácil dizer, a sociedade repudia o uso da maconha, do que dizer a uma criança, né? Ah, não, se você tiver até 40 gramas, não tem problema. Não é que a decisão do Supremo tornou lícita a posse ou o consumo da maconha, sabemos que não. Mas o fato de que havia um processo penal trazia um pouco mais de peso. Está mais difícil, a partir de agora, trabalharmos o conceito da busca da saúde plena, de evitar todo o excesso, evitar o alucinógeno, evitar a droga lícita, inclusive, que é outro problema generalizado, né? Considerar os malefícios trazidos, por exemplo, do cigarro, porque muitos pais criminosos, a meu ver, embora não puníveis pela lei penal, fumam na presença de filhos pequenos, sabendo que estão destruindo o organismo e a saúde deles. Mas a maconha é um grau a mais, porque ela traz profundos danos irreversíveis ao próprio processo neural, à formação da mente, à intelectualização, à memória da pessoa, à sua produtividade futura, de forma irreversível muitas vezes. Para nós que somos educadores, dizer que agora, né, se a pessoa porta até uma certa quantidade, ela não tem mais que ter tanto medo, embora a conduta ainda seja ilícita, é pior. Já estava difícil evitar, já estava difícil cuidar e educar, está mais complicado. Fora que uma ingerência, né, do Poder Judiciário em áreas que vamos e venhamos, né, tem que ser estudadas do ponto de vista médico, do ponto de vista legislativo, que exprime a vontade do povo. Nós não indicamos as pessoas que estão no Supremo decidindo, vamos ser honestos. Você votou nelas? Eu não votei. Nossos legisladores, por mais que nós apontemos as suas falhas, refletem a nossa realidade. São maus se nós sabemos escolher mal, não sabemos escolher. Mas, pelo menos, representam, teoricamente, a nossa vontade. Né? Temos um certo poder de pressão sobre eles. Quem tem poder de pressão sobre o Supremo? Ninguém, está fora do nosso alcance. Então, nós temos uma hierarquia não eleita por nós, que decide aquilo que as nossas crianças vão ter menos repressão em usar. Isso está certo? Não me parece. É preciso uma ampla discussão social, manifestação do Conselho de Medicina, da Anvisa, das organizações educacionais e na busca do assunto. E é preciso, sim, que a conduta que traga dano social seja penalizada, por mais que o processo seja custoso para a sociedade como um todo. Aquilo que é errado tem que ser reprimido. E o fato de ter, né, um processo que desde 2006, pelo porte de drogas, já não causa prisão, já era mais que suficiente.
É preciso, sim, que haja a maior repressão possível legal para que a gente consiga proteger um pouco mais os nossos jovens. E essa questão de invasão de poderes, nós vamos ver no segundo bloco, depois do nosso intervalo, uma outra situação também de gravíssima importância que a gente precisa abordar aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. O que sabemos a respeito das colônias espirituais? É um dos assuntos desta edição do jornal Comunicação Espírita, que traz no seu editorial as perigosas infiltrações no movimento espírita e ainda a coincidência para o espírita da ética com a moral. E em conexões e reflexões de A a Z, ciúme, cobrança, curiosidade, disciplina e desilusão. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Prezadíssimo, estamos de volta com o nosso Comentando a Notícia e agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas sem mudar de assunto. Explico. Eu gostaria de acrescentar aqui que esse tipo de posicionamento adotado por alguns espíritas é um alerta que eu estou fazendo, ok? Completamente avessas à moral espírita, não é um caso isolado. Eu poderia citar aqui, por exemplo, uma outra questão envolvendo a identidade de gênero, incluindo efusivas comemorações pelo Dia do Orgulho LGBTQ. Mas, habilmente omitindo nessas manifestações, presencia-se extravagâncias, gestuais agressivos e comportamentos inadequados. E o que é pior, muitas vezes com a participação de crianças supostamente classificadas como trans, para as quais desde agora esse pessoal está tentando reivindicar do ponto de vista legal, da justiça, e do sistema público de saúde, o direito a tratamentos para mudança de sexo. Com um pouco mais de cuidado, outras pessoas vêm fazendo a defesa em nome da autonomia da vontade, né? Livre-arbítrio, muito respeitado dentro e discutido dentro da doutrina espírita, e que existe realmente, né? E sempre se valendo desses argumentos de igualdade e de justiça, pessoas se tornando defensores do aborto, uma flexibilização maior do que ela já existe. E exatamente quando o Supremo Tribunal Federal, por isso que eu falei antes do intervalo, que a gente voltaria a citar esse aspecto, sempre ele, né, em caráter liminar, derrubou uma determinação do Conselho Federal de Medicina que proibia a interrupção da gravidez após a 22ª semana de gestação. Médicos estão sendo pressionados, né, sofrendo ameaças, caso não cumpra com essa determinação. Eles usam o seu Código de Ética Médica, que desobriga a prática de qualquer ato que contrarie os ditames de sua consciência. Isso é muito grave. Em Recife já teve 2 casos de pessoas que, pelo que eu soube, nem eram do Estado, porque alguns estados não estão cumprindo essas ordens, estão tentando não cumprir, mas Pernambuco sim. Então, duas grávidas foram encaminhadas aos hospitais de Recife para fazer a interrupção da gravidez após a 22ª semana de gestação. E por que essa data limite? Porque com os conhecimentos técnicos da medicina, os recursos médicos de hoje, após essa data, na maioria dos casos, o feto tem condições de sobreviver fora do útero. Então, não é mais fácil tentar dar vida, cuidar para que ela sobreviva e depois, no caso, que a mãe não queira, aquela coisa toda. Então, que faça doação, etc, etc. Mas não é o que estão fazendo. Em Goiânia, em dias recentes, também houve um caso, e o que choca nessa situação toda
É o método utilizado, que é a sistolia, ou seja, é a parada de funcionamento forçada do coração do bebê, através de uma injeção inserida pela barriga da mãe e que atinge o coração do feto, de cloreto de potássio. Então ela causa a morte, depois tem que esperar um certo tempo para confirmar que realmente o bebê já está morto, e proceder um parto incrível, para proceder um parto de um bebê morto. Eu não vou não vou entrar em mais detalhes. Se tiverem dúvidas, entrem na internet, façam a consulta para ver a respeito de um método que já foi proibido pelo Conselho Federal de Veterinária, no caso de necessidade de eutanásia de animais, fazendo com que, nesses casos, se ministrem analgésicos fortes antes, para que esse animal não sofra. Porque, nesse caso do aborto em humanos, não se faz anestesia, eu não sei o tipo de consequência, porque daí não é para matar, talvez trouxesse consequências graves à própria vida da mãe, eu não sei, eu não sou especialista. Então, minha gente, certas leis no Brasil, muitas vezes, como vimos, elas estão estabelecidas por quem não está investido desse poder de legislar, né? É pela invasão de poderes, e essas leis trazendo problemas éticos de extrema gravidade para a sociedade. Andréia. Bem, aqui eu gostaria de contribuir com a questão da saúde, né, da saúde mental e da mãe que comete o aborto. A gente fala muito, né, do tema polêmico, da questão política, de toda esse em torno desse assunto. Pouco se fala sobre a saúde dessa mãe, mas na prática clínica nós atendemos essa mãe que comete o aborto. Muitas vezes independe da faixa etária, né? Se ela fez o aborto mais cedo ou mais tarde ou por alguma razão, não importa. O fato é que quando a pessoa decide fazer o aborto, mais tarde, e é muito frequente, ela desenvolver algum tipo de transtorno mental. Por exemplo, o TOC, que é um transtorno obsessivo compulsivo, ocorre muito nesse quadro, né, de meninos ou mulheres que cometeram um aborto. Mais tarde, elas se culpam por ter cometido o aborto. Elas podem se sentir até conscientemente tranquilas, serenas e confiantes com aquela decisão, mas no inconsciente aquela decisão começa a pesar e isso começa a deflagrar ou se transformar em algum tipo de transtorno. O transtorno depressivo, por exemplo, né, a depressão maior, é um outro tipo de transtorno que acomete essas pessoas que cometeram um aborto. O suicídio e o aumento da taxa de suicídio também está relacionado. Então, existem já estudos fazendo essa correlação da saúde mental, dos transtornos mentais que essa mãe comete. Em termos espirituais, nem é preciso a gente falar, né, seu Wilson e Rose, porque nós sabemos o que vai acontecer com esse espírito que a sua vida foi impedida de dar seguimento, né? Nós sabemos o quanto ele vai sofrer, toda a dificuldade que ele vai passar. E como está difícil reencarnar nesse plano, isso acaba gerando ainda mais um fator ainda mais grave, né? Além da crueldade, como o seu Wilson falou, da crueldade desse ato. Então, não parece viável a gente pensar que isso é normal, que isso pode acontecer, que a sociedade está preparada, porque isso não é viável, isso não é saudável, nem para a mãe, nem para a criança, nem para aquele espírito que roga, necessita de uma chance para vir, para reencarnar nesse mundo. Então, nós sabemos que é como uma degradação moral que vivemos agora nesse período, nesse tempo, né? E só podemos explicar por essa via. Não há outra explicação, já que sabemos os efeitos médicos, dos efeitos de transtornos mentais, das dificuldades clínicas, de todo o processo que vai ocorrer com essa garota, com essa menina, com essa adolescente, com essa mãe. Enfim, são muitos temas aí relacionados. Eu ia comentar alguma coisa mais, mas vou preferir me abster
e passar direto para a Rose para comentar um pouquinho outro aspecto, né, Rose? O que nós temos, né, na doutrina espírita em relação ao aborto? As pessoas que o defendem dizem que é direito da mãe dispor sobre o seu corpo. Entretanto, com o conhecimento da doutrina espírita que nós temos, nós sabemos que o espírito, ele existe, está vivo. Ainda que a situação de reencarnação seja dolorosa, como por exemplo em decorrência de um estupro, ou mesmo um estupro presumido, né, de uma menina mais nova, aquele espírito se aproveitou daquela oportunidade dolorosa porque ele tem vínculo com aquela mãe, com aquela família. Deus não permite a aproximação assim ao acaso de entidades estranhas. Esse vínculo permanece, mesmo que o aborto seja feito. E é um laço que se desfez numa oportunidade que, ainda que dolorosa na sua aparência, é muito menos dolorosa do que a negação da vida. O aborto, segundo a doutrina espírita, só se justifica num único caso, quando for para salvar a vida da mãe, e nenhum outro. Porque o espírito é pré-existente, tem seu compromisso existencial e por mais que as circunstâncias do seu reencarne sejam incompreensíveis à primeira vista, extremamente dolorosas, se for possível recebê-lo, ele terá uma oportunidade de crescimento e melhoria e isso redundará em benefício espiritual para a própria mãe, que com sacrifício extremo o acolhe em condições tão dolorosas. Aquela que respeita a vida e acolhe, ainda que com dificuldades emocionais a princípio, aprende a amar provavelmente com muita dor aquele que lhe chegou em circunstâncias tão complicadas, transcende a sua realidade de egoísmo, de ser primitivo e cresce em espiritualidade. Transcende as suas provações necessárias e tem proteção divina para aquela existência, porque ninguém está largado ao acaso. O que é preciso, mães queridas que estão nessa dificuldade ante essa decisão, é lembrar que Deus é nosso Pai. Ele não nos abandona e por mais que a circunstância seja inexplicável para nós, incompreensível de momento, confiemos que a sua bondade nos socorre e que aquela que ama, que acolhe o fruto do seu ventre, apesar de toda a luta que isso vai trazer, só pode ser protegida pelo Espírito de Maria, pelo Espírito de Jesus, por Deus nosso Pai, para vencer, para ter vitória espiritual nessa vida. Então não abandonem a criança que lhe chega assim. Ela vai ser luz em seu caminho. Confiem em Deus. Levem a gestação até o fim. Não permitam que alguém mate um ser vivo, um ser que já existe, um ser que tem uma programação de existência, por mais que isso lhe doa. As pessoas falam que existe N culpados nesse processo, né? Pois o único inocente, pelo menos na vida presente, que estaria começando, né? É justamente aquele que é a maior vítima, que vai ser impedido de nascer. A gente lembra de uma frase do ex-presidente já morto há muitos anos, americano, Ronald Reagan, que ele dizia que o que surpreendia ele era que todos aqueles que defendem o aborto já nasceram. Então fica para nossa meditação isso aí e cuidado, gente, com aquilo que você lê, que é espiritismo, não é espiritismo, vamos fazer uma boa peneirada para não sermos enganados, ok? Grande abraço.